E aí, pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, então, eu vou mostrar a minha forma de organizar os meus cursos, né, para os concursos públicos no PGF, concursos e em outros cursos que eu faço aí, então, e dar algumas dicas, então, que é a minha forma que eu acho a mais fácil de estudar informática, pensando naquela pessoa que não entende nada de informática, que já ouvi diversos relatos de pessoas que, eu não entendo nada de informática, eu vou deixar por último nos meus estudos. Errado não tá, né? Priorizar primeiro o que sabe, o que acha mais importante, os conteúdos ah, específicos do cargo, né, principalmente, aqueles que valem mais pontos. E tem gente que se depara com um edital deste aqui, não sabe por onde começar, gente que não entende nada de informática, não sabe por onde começar, principalmente aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Então vou mostrar então como é que eu faço aí os meus cursos e a forma que não quer dizer que eu tô certo e as outras formas de estudar estão erradas, né? Mas é a forma que eu acho correta para estudar, certo? Eu levo como princípio aquela pessoa que vai usar o computador, né? Porque ela mantém contato primeiro para o computador, certo? Então, primeiro, quando a gente mantém o contato, né? Quando alguém vai usar o computador, é o quê? É a parte de teclado, a parte do monitor, do mouse, então, seja o hardware, né? Então, acho que as pessoas têm que aprender em ordem de contato com o computador. Se a pessoa primeiro toca no hardware, vai aprender sobre o hardware, sobre os periféricos. Depois, o que vai aprender? Liga o computador. Tem que dar de cara com o sistema operacional, então vai aprender o sistema operacional. Depois passa para a internet, passa para os demais aplicativos utilitários, né? Então, como é que tu vai organizar teus estudos aí para o Ministério Público, que eu estou dando exemplo aqui, que a gente está tendo uma grande procura desses cursos aqui, desses estudos, mas também serve para outros editais, né? Mas o foco aqui é o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Instituto OCP. Tu vai lá no conteúdo lá do edital, vai copiar, abre o Word, abre qualquer editor que tu tenha aí, o LibreOffice, enfim, e cola, certo? Dá uma editada só para ficar uma visualmente mais agradável. Então quem já leu o edital, né? Viu assim meio por cima o que cai, né? Vai cair então hardware, software, esses conceitos de introdução à informática, ah, e o Windows, Word, LibreOffice. Então a gente vai primeiro reunir grandes áreas, né? Então o que a gente viu primeiro? Noções de informática. Quando eu falo em noções de informática, é aqueles conceitos de hardware, de software, de periféricos. Depois o Windows, internet e editores. A gente pode deixar por último. A gente tem esses grandes áreas, como eu chamo, né? Agora a gente vai separar os itens específicos. Então, o que eu falei anteriormente, eu acho que é mais correto a pessoa estudar, principalmente a pessoa que não sabe nada, e por ordem de contato, né? Primeiro a pessoa tem contato com hardware e software, então eu acho interessante essa pessoa aprender primeiro os conceitos de hardware e software, de periféricos e outros. Depois ligou o computador, tem acesso ao sistema operacional, aprende sobre o sistema operacional, certo? Então vamos, ó, conceitos e fundamentos básicos, conhecemos sobre softwares utilitários, né? Conceitos e fundamentos básicos nada mais é do que noções de informática. Então a gente vai copiando aqui, tirando e colando. Conhecimento e utilização de softwares utilitários. Essa aqui a gente pode deixar dentro do sistema operacional, do Windows. Porque a gente primeiro tem acesso ao Windows, né? Depois tem acesso a esses softwares utilitários. Identificação e manipulação de arquivos, isso aqui cabe dentro do Windows, né? Porque esse edital específico cobra o Windows, então a gente vai trabalhar sempre de acordo com o Windows. Se tu for fazer um outro edital aí, se cobrar Linux, tu vai estudar dentro do Linux, né? Backup de arquivos, eu gosto de estudar isso, pode ser dentro do Windows, mas eu gosto de estudar dentro da internet, porque na internet a gente vai estudar computação na nuvem. A computação na nuvem é muito interessante, é muito utilizado para backup. Então o candidato, ele pode estudar o conceito de nuvem e depois já emenda com backup, daí já está tudo ali dentro, mas sabendo que backup também pode ser feito em mídias físicas. Conceitos de hardware, né? Isso aqui tudo dentro do nosso item de noções. Uh,
Ambientes operacionais, aqui é onde vai entrar o Windows 10. Então, vamos botar primeiro aqui. Depois temos utilização de ferramentas de texto, planilha, apresentação, pacote. Isso aqui então vai ser dentro dos editores. Os editores, como é algo muito específico, a gente pode estudar à parte ele. Pegar a versão aqui, a versão que ele cobra nesse edital é o 7.1.1, né, do LibreOffice. É bem interessante, então, que o LibreOffice é gratuito, então qualquer pessoa pode baixar e estudar ele. Utilização e configuração de e-mail no Outlook. A gente pode colocar isso a conceitos de tecnologia relacionada à internet, na web. Isso aqui tudo vai para dentro da internet. Certo? Aqui dentro da internet tem uma bagunça, né? A utilização, conceitos de tecnologias relacionadas à internet. A gente pode colocar isso aqui como primeiro, ó. Então, primeiro a gente vai ter os conceitos de internet, né? Os conceitos de protocolos, de redes, dos tipos de redes, internet, intranet, quais são os conceitos, o que é uma internet, o que é uma intranet. Depois, o candidato, o aluno, ele pode seguir os estudos, o Outlook, pode estudar os navegadores, né, o Edge, o Internet Explorer, o Firefox. O Edge a gente sempre leva em consideração para todos os sistemas, todos os navegadores, leva em consideração todos, sempre a versão mais atual, né? Principalmente no Edge, aqui no edital. O Edge ele surgiu numa versão no Windows 10 e depois ele passou por uma grande atualização, que agora ele é baseado no código aberto do Google Chrome. Então, é bem interessante estudar essa versão mais atual, é óbvio, né? Não está descrito aqui no edital qual a versão, mas a gente leva sempre em consideração a versão mais atual, que é o Edge, que é essa versão que já passou por uma atualização. Depois a gente tem segurança. Transferências de arquivos pela internet. Isso aqui eu deixaria entre dos primeiros, depois dos conceitos aqui. Eu acho que poderia estar ali essa transferência de arquivos. Que daí é o protocolo FTP, o Google Drive, né? Compartilhamento na nuvem, né? Então, tem compartilhamento na nuvem, depois backup de arquivos. E é assim que eu controlo. Olha como é que ficou então. Como é que pode ficar os teus estudos aí, como é que tu pode se organizar. Noções de informática, começa, né? Então, conceitos básicos de hardware, de placa-mãe, memórias, processadores, disco, armazenamento, SSDs, né? Os tipos de armazenamento, dispositivos de entrada e saída, os periféricos, né? Periférico é sempre tudo que está ao redor do computador e componentes é o que está dentro, né? A memória, o processador, a placa-mãe são componentes do computador. Periféricos é o que está ao redor, vai ser a impressora, o teclado, entre outros. Windows. Ambiente operacional, né? Conceito de utilização de softwares utilitários, porque eu boto isso aqui dentro de Windows, porque softwares utilitários, compactadores de arquivos, tem o 7-zip, tem o WinRAR, isso tudo a gente trabalha dentro do Windows, então a gente pode incluir já esses softwares utilitários mais básicos, assim, digamos assim, dentro já do Windows. Se estudou o Windows, já trabalha esses softwares utilitários dentro do Windows. Identificação e manipulação de arquivos é arrastar e soltar, identificação, as extensões dos tipos de arquivos, né? Como é que é um tipo, qual é a extensão padrão do Word, qual é a extensão de um arquivo executável, manipulação de arquivos, copiar, colar, mover, criar um atalho. Internet, conceitos de tecnologia relacionadas à internet e intranet, os conceitos básicos, busca e pesquisa na web. Isso aqui ele pode cobrar. Eu dou essa aula, eu estudo isso no PGF Concursos, aquelas técnicas de pesquisa do Google, né? Como é que se busca um termo exatamente como a gente quer, né? Utiliza as aspas para pesquisar. Como é que a gente pesquisa uma coisa, mas exclui uma palavra que a gente não quer nos nossos resultados? Utiliza o tracinho, né? Subtração. Utilização e configuração do Outlook. Como ele está cobrando a versão 365 do Office, é provável que no Outlook o edital, a OCP, ela também cobre a versão mais recente do Outlook, essa versão 365. Navegadores de internet, o Edge sempre o atual também, segurança na internet. Então aqui é uma boa parte para pontuar na prova, né? Porque é parte de conceitos.
Aqui, quando se trata de Windows, dos editores, a banca gosta de cobrar o visual. Essa questão de visual é um pouco de decoreba, né? O que é o visual quando eu falo isso, né? O visual é onde está localizado determinada função, né? A função está na guia revisão, por exemplo, do Word, ou está na guia exibir, está na guia layout, enfim, isso é um pouco de decoreba. Agora os conceitos, essas coisas mais teóricas, isso é muito interessante porque é uma coisa que a gente se aprende, não precisa decorar. É fácil aprender o que é um spyware, o que é um malware, o que é um phishing. É fácil aprender o que é um periférico de entrada. Então acho bem interessante o candidato focar nessas coisas de conceitos. Quando fala em conceito, foca teus estudos. Se tu não é muito bom em informática, não se garante na informática, foca nos conceitos para pelo menos acertar o mínimo para seguir vivo no concurso, certo? Segurança na internet, vírus de computadores, spyware, malware, né? Transferência de arquivos, essa questão de internet, e depois os editores do Office 365 e do LibreOffice 7.1.1. O Office 365 ele é um software proprietário, ele é pago, mas a versão 365 ele tem 30 dias de teste, então se tu não quer piratear, não quer fazer nada disso, dá para estudar ele nesses 30 dias gratuitos, aproveitar esses 30 dias gratuitos e depois estuda o LibreOffice Writer, que ele é gratuito para sempre, né? Ele é um software livre, então. Certo, gente? Então é assim que vai ficar os estudos que eu acho, né? Que eu acho mais correto, ficaria assim. Se tu tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, certo? Então, qualquer dúvida estou à disposição aqui pelo meu Instagram, pelas redes sociais. E deixa aí teu like aí no vídeo também, deixa teu comentário se tu tem alguma dúvida, se tu tem algo a acrescentar, qual é a tua forma de estudo, certo? Então até mais e bons estudos!